Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Cremen de 2012 e vamos para mais um resumo top. A história começa com Shamanov, um ex-soldado experiente, voltando para casa depois de sobreviver ao intenso conflito. Ele parte do Laos e cruza meio mundo até chegar perto de Moscou. Durante o trajeto, ao atravessar um vilarejo, acaba cruzando a rua fora da faixa. Dois policiais locais o abordam, desconfiados por causa do uniforme que ele veste. Pediram seus documentos e revistaram sua mochila. Um deles nota algo sob a jaqueta. Quando Shamanov levanta o casaco, revela uma faca. Eles se assustam. Ele tenta explicar que tem permissão para carregá-la, mas os dois exigem a arma. Ao analisarem, percebe que se trata de uma kukri, típico do exército de Nepal. Sem mais conversa, o algemam. Olham em volta e veem que não há ninguém, e um dos agentes tenta golpeá-lo com um cacetete. Shamanov desvia com um reflexo impressionante. O outro parte para cima e também erra o golpe. Sem opções, eles sacam as armas e o forçam a entrar na viatura. Para evitar confusão, Shamanov entra, mas ao se virar, o policial mais robusto o acerta brutalmente nas costas. Ele nem se mexe, apenas o encara. Um olhar frio que diz tudo. Você não faz ideia de quem acabou de provocar. Na delegacia, é algemado de novo e tem seus pertences tomados. Rapidamente entende que aquele lugar era dominado por corrupção. Os policiais extorquiam os moradores e lucravam com o medo. Enquanto o subdiretor Denis embolsava subornos, um oficial entra na cela e começa a interrogar Shamanov. Sem resposta, parte para agressão. Ele resiste a todos os golpes sem esboçar reação, o que só enfurece ainda mais o capitão. Cansado e sem resultado, o policial saca um taser, mas antes que possa usar, Shamanov reage com um chute certeiro, mesmo algemado. Outros policiais correm para conter a confusão. Logo depois, ele é levado até o subdiretor. Lá escuta que pode pegar 2 anos só por portar aquela faca, mas Shamanov permanece calado. Sabia que ali não adiantava explicar que era um herói de guerra, era só mais um entre os lobos. É quando Sasha, o diretor da delegacia, entra na sala. Ao revisar os documentos de Shamanov e ver seu histórico militar, muda de tom, ordena que seja liberado imediatamente e agradece por seu serviço. Quando os outros descobrem que ele é de verdade, o medo toma conta. Haviam mexido com alguém muito acima da capacidade deles. Ao sair, Shamanov vê uma jovem bonita entrando na delegacia. Algo em seu rosto lhe é familiar. Instantes depois, lembra que esqueceu seu MP3 na sala do diretor. Para ele, aquele objeto tinha valor, era sua companhia nas horas mais difíceis. Sem bater na porta, retorna à sala e encontra uma cena repulsiva. Sasha estava abusando da jovem, claramente contra a vontade dela. Ela chorava. Shamanov não fala nada, apenas pega seu MP3 em silêncio. Mas quando Sasha, com desdém, sugere que ele poderia se revezar com a moça, o sangue de Shamanov ferve. O chefe da delegacia, um brutamontes de mais de 90 quilos, agora estava estirado no chão, sem forças. Shamanov agiu com calma, pegou a jovem ainda abalada e tirou dali como se nada tivesse acontecido. Quando um policial se aproximou curioso, levou um cinzeiro arremessado direto na cara. Os outros agentes sacaram as armas, mas logo congelaram ao ver Shamanov desmontando cada um com facilidade. Ele não matava, apenas neutralizava os adversários, tomando suas armas e inutilizando-as em segundos. Na tentativa de sair pelos fundos, acabou entrando por engano no banheiro. Lá reencontrou os primeiros policiais que haviam abusado do poder. Era hora do acerto de contas. Empurrou a moça para fora e desferiu um gancho no agente que o golpeou antes. O impacto foi tão forte que deu para ouvir os ossos trincando. Perto das escadas, deu de cara com o subdiretor Denis. Antes que ele dissesse qualquer coisa, foi derrubado. Shamanov e a garota fugiram para a rua. Ela tremia, sabia que, se fosse pega, não teriam piedade. Implorou para que ele deixasse a cidade e não se envolvesse mais. Mas era tarde. O capitão da delegacia, ainda se recuperando, acionou todos os homens. Humilhado, jurou vingança. Pegou uma arma, entrou numa viatura e saiu em disparada. Logo, um policial de moto os encontrou e abriu fogo. Shamanov não teve escolha, o derrubou e pegou a moto. Com a sirene se aproximando, deixou a moça em um local seguro e fugiu. A perseguição começou. Os tiros vinham de todo lado, mas a pontaria dos policiais era um desastre. Shamanov acelerou, mas ao ver que seria cercado, desviou para um caminho de terra e saltou por uma ladeira. O lugar era como uma pedreira, ideal para se esconder. Os policiais seguiram, mas não estavam preparados para o que vinha.
Chama 9 surgiu pilotando uma escavadeira, avançou com tudo. O capitão mandou recuar, mas já era tarde. Um caminhão apareceu por trás e colidiu com a viatura, gerando uma explosão. 2 agentes morreram ali, incluindo o que agrediu Chama 9 na cela. No alto da montanha, ele sabia que a guerra só começava. Agora era alvo número 1 de uma força policial corrupta. Sem armas, confiaria apenas em suas habilidades de guerrilha. Na floresta, improvisou. Encontrou fósforos, fios jogados, pregos enferrujados e madeira. Enrolou os pregos na ponta dos paus e usou fogo para fixar os fios. Criou tridentes artesanais, simples mas letais. Espalhou armadilhas e se posicionou. Ligou o MP3 enquanto relaxava. Naquela noite, os novatos decidiram agir sozinhos, já meio bêbados. Acreditavam que poderiam derrubar um soldado treinado. Viram uma luz, desligaram as lanternas e avançaram sorrateiros até uma cabana. Arrombaram a porta e foram recebidos por uma tábua na cara. Um a um, foram nocauteados em segundos. Quando acordaram, estavam algemados. Chama 9 mandou o recado: digam a Sasha para me deixar em paz, senão vai se arrepender. Na manhã seguinte, Sasha soube do sumiço dos homens e ordenou uma busca imediata. Quando invadiram a cabana, se depararam com uma cena humilhante. Seus próprios oficiais sentados no chão, com o rosto inchado e o olhar derrotado. Tudo não passava de uma armadilha e os novatos haviam caído direitinho. Conseguiram transmitir o recado de Chama 9, mas ao ouvir as palavras, Sasha perdeu o controle e os esbofeteou, como se fosse absurdo imaginar que ele fosse capaz de algo tão vil. Enquanto isso, Chama 9 se movia com agilidade pela floresta. Os policiais, desorientados, avançavam devagar. De repente, 2 deles foram pegos nas armadilhas. Mal tiveram tempo de gritar. Chama 9 apareceu como um fantasma e cravou seus tridentes improvisados nas pernas livres de cada um. O barulho causou pânico. Os policiais começaram a atirar sem controle, quase acertando uns aos outros. No fim da tarde, 3 já estavam fora de combate. Era como enfrentar um predador em seu próprio território, e o território era a floresta. Mais tarde, Chama 9 voltou até os feridos. Os guardas que faziam a vigilância foram rapidamente neutralizados, sem chance de reação. Os golpes eram secos e eficientes. Enquanto isso, Sasha liderava um grupo pela floresta até uma ponte de madeira. Dennis, inconformado, o criticava por não acionar as forças especiais e arriscar vidas por orgulho. Mas o aviso chegou tarde demais. O som de uma árvore se partindo ecoou. A ponte, mais uma armadilha de Chama 9, desabou. Sasha escapou, mas caiu exausto. Sem rastros para seguir, sentou e decidiu esperar. Sabia que o inimigo viria até ele. E veio. Quando Chama 9 surgiu correndo pela mata, Sasha apareceu de surpresa. Em um piscar de olhos, Chama 9 lançou um tridente e o feriu no rosto. Antes que ele pudesse reagir, já estava atrás dele. O confronto começou, tenso brutal, entre armas e facas. Com habilidade, Chama 9 retirou o carregador da arma de Sasha, desarmando com precisão cirúrgica. Furioso, Sasha jurou que iria matá-lo, mas foi derrubado. Horas depois, Sasha reapareceu cambaleando ao pé da montanha. Lá foi surpreendido por um homem de terno e óculos escuro. Trata-se do Coronel Dmitri, da Agência Internacional da Defesa, e ex-instrutor de Chama 9. Ele o conhecia melhor que ninguém. Dmitri explicou que Chama 9 só perdia o controle quando algo realmente grave acontecia. Perguntou o que Sasha havia feito. Ao não obter respostas, apenas recomendou: encerre essa caçada, mas foi ignorado e expulso dali. Mais tarde, Sasha recebeu a notícia de que um helicóptero estava a caminho. Isso inflou seu ego. Ordenou o cerco total da área e foi pessoalmente à floresta, decidido a acabar com tudo com as próprias mãos. Chama 9, ao ouvir o helicóptero, percebeu o perigo. Sem opções, se escondeu e tentou fugir entre os tiros. Diante de um penhasco, não hesitou, pulou. Sasha, querendo confirmar a morte, mandou o piloto descer. Só desistiram quando o combustível acabou, mas Chama 9 sobreviveu. Foi encontrado à beira do rio por um velho, que o levou até a sua fazenda. Era Ail, avô de Nastia, a jovem que Chama 9 salvou na delegacia. Com as mãos firmes, Ail retirou a bala do ombro do ex-soldado, enquanto Nastia costurava o ferimento com cuidado. Naquela noite, Chama 9 tentou sair silenciosamente, querendo proteger o velho, mas Nastia insistiu em acompanhá-lo. Sabia que, se fosse encontrado por Sasha, estaria condenada. Como ele ainda estava fraco, decidiram passar a noite no celeiro. Lá, pelo menos, teria algumas horas de paz. O dia mal havia começado quando visitantes indesejados chegaram. Armados com os olhos frios, eram foragidos que se escondiam na floresta até ela virar zona de guerra. O velho Ail tentou conversar e foi executado sem piedade. Os tiros ecoaram até o celeiro, onde Chama 9 e Nastia dormiam. Ao ouvir um barulho, Chama 9 entregou sua faca a Nastia e saiu para entender o que estava acontecendo. Fingiu ser mais um fugitivo da polícia e com isso ganhou a confiança dos ladrões. Eles planejavam escapar pelo rio, mas precisavam de um motor. Chama 9, que havia visto um, se ofereceu para buscar e os convenceu a se separar. Estratégia simples: dividir e depois eliminar. Enquanto isso, Nastia foi encontrada por um dos criminosos.
Ele tentou abusar dela. Ela reagiu com um chute certeiro, mas foi agredida com violência. Por sorte, caiu perto da faca, feriu o pé do homem, depois atingiu seu peito. Shamanov, ao perceber, correu até o celeiro. Encontrou Nasha com o rosto coberto de sangue, mas não havia tempo para lamento. Mas inimigos se aproximavam. Um deles, enorme, partiu para cima. Shamanov o enfrentou com brutalidade, apunhalando-o com uma ferramenta. Depois, eliminou o restante um por um, deixando o líder por último. Um único tiro foi o suficiente. Logo, a polícia e as forças especiais chegaram. Nasha não conseguiu escapar. Shamanov, sem saída, a deixou para trás. Os corpos dos 5 ladrões foram encontrados, mas os agentes só queriam uma coisa: encontrar o responsável. Ao ver o Kruk entre os pertences, Sasha soube na hora. Shamanov estava vivo. Furioso, tomou Nasha como refém. Queria que ela entregasse o paradeiro de Shamanov, mas foi ele quem apareceu primeiro do meio da mata, fazendo um gesto provocador que enfureceu o chefe. Quando Sasha mirou, Nasha o empurrou. Ao se virar, Shamanov já havia desaparecido. Nesse instante, Oleg, comandante das forças especiais, surgiu e impediu Sasha de cometer mais uma loucura. Avisou que o chefe estava perdendo o controle e que, ao final da missão, seria investigado. A ordem era clara: capturar o suspeito com vida, mas Sasha não aceitava aquilo. Oleg assumiu a operação. Na floresta, encontraram Shamanov com as mãos erguidas. Ele se rendeu encostado na parede, mas o oficial à frente sacou um taser. Não queria capturar, queria punir. Ao ouvir o som elétrico, Shamanov agiu. Derrubou todos da equipe com precisão cirúrgica. Oleg apareceu, apontando a arma direto para a cabeça dele. Shamanov sabia, não era mais rápido que uma bala. Disse que se renderia, mas nos olhos de Oleg viu a verdade: não sairia vivo. Oleg então propôs uma luta justa. Guardou a arma e ergueu os punhos. Shamanov aceitou e deu uma surra nele. Quando Oleg tentou trapacear e sacar a arma de novo, Shamanov o desarmou e ainda pegou sua granada. Antes de fugir, tirou o comandante desacordado da água e escapou por uma tubulação. Sasha foi avisado da fuga, sabia que só havia uma saída da tubulação e preparou uma emboscada. Quando Shamanov emergiu, os agentes abriram fogo. Mesmo com um alvo à vista, erraram quase tudo. Ele correu com o que lhe restava de energia até alcançar uma pequena casa de madeira. Descontrolado, Sasha mandou disparar um foguete contra a casa. Em segundos, o lugar virou um inferno em chamas. Enquanto isso, Oleg, ferido, recebeu a visita de um general. Ele queria a verdade. Oleg revelou que Sasha havia perdido o controle, chamando Shamanov de assassino, mas o tal assassino havia salvado sua vida. E agora, Oleg começava a duvidar de tudo. De repente, Nasha invadiu o quartel do hospital e contou ao general toda a verdade. Revelou que, naquela cidade, os policiais eram mais perigosos que os próprios criminosos, e Sasha era o cabeça da operação. Seu depoimento fez o general enxergar o verdadeiro caos instalado ali. Enquanto isso, um policial novato descobriu um túnel escondido. Ao descer, deu de cara com Shamanov, vivo e sem nenhum arranhão. O ex-soldado o desarmou, vestiu seu uniforme e saiu andando calmamente até uma viatura. Tinha um destino, a delegacia, e um alvo, Sasha. Com um carro roubado, colidiu direto contra a fachada da delegacia. Em segundos, neutralizou os guardas e invadiu o escritório do chefe. Mesmo com sangue fervendo, prestes a terminar tudo ali, foi interrompido por Dmitri. O coronel pediu calma, disse que havia assuntos urgentes em Moscou e que Shamanov precisava voltar. Ele relatou tudo que Sasha havia feito com o apoio dos seus homens. Dmitri prometeu agir, mas naquele momento, o mais sensato era se render. Do lado de fora, havia dezenas de agentes armados esperando um sinal para atirar, mas Shamanov não conseguia simplesmente ir embora, não enquanto inocentes estivessem nas mãos de monstros como Sasha. Lá fora, o clima era de guerra. Os atiradores estavam prontos. Sasha saiu do prédio com um sorriso de vitória. Achava que tinha vencido, até ver o general chegando com autoridade. Em alto e bom som, ordenou que todos baixassem as armas. Em seguida, deu a voz de prisão a Sasha, mas ele não aceitou bem. Num último ato de covardia, agarrou Nasha e apontou uma arma para sua cabeça. Começou a gritar, exaltando seus feitos e dizendo que aquilo era pelo bem do povo. Foi quando Shamanov surgiu na porta da delegacia. Sereno direto, jogou a verdade na cara dele. Disse que só restava 2 escolhas: se render ou morrer ali mesmo. A tensão era de cortar o ar. Quem assistia torcia por justiça. E no fim, Sasha se acovardou, soltou a arma, libertou Nasha e foi algemado pelos próprios colegas. Sem um tiro disparado, a cidade teve sua chance de recomeçar. Sob ordens superiores, a paz voltou. Shamanov e o coronel Dmitri seguiram de volta a Moscou. Havia muito ainda a ser feito. Ele era um soldado e agora era hora de usar sua força onde mais precisavam. Nasha, por outro lado, não pôde nem se despedir. O homem que salvou sua vida partiu em silêncio, assim como chegou. A moral da história nos ensina que, mesmo quando o sistema falha, é preciso que alguém enfrente a injustiça com coragem e princípios. Mesmo cercado por inimigos, um verdadeiro herói não abaixa a cabeça. Shamanov provou que, sozinho, é possível abalar até o mais corrupto dos poderes.
melhores. Dito isso, minha nota para o filme é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.